Satanás tem as nossas crianças e os nossos adolescentes como alvos. Ele ataca os mais novos para poder destruir o futuro dessas pessoas, buscando ameaçar a continuidade do povo de Deus. Na Bíblia existia uma mulher que não tinha nome, não tinha endereço e que, sem nenhum tipo de influência, ela foi até Jesus para poder rogar pela sua filha. O fato dela ser cananeia sugere que ela pertencia a um povo que era pagão, era idólatra. Tratava-se, né, de assim, uma mãe desesperada, porque a sua filha ela estava possessa por demônios. O problema da filha era também o problema dela, né, porque o sofrimento de um filho é sempre o sofrimento da mãe. E ela buscou a Jesus, ela pediu ajuda, né, ela o chamou de Senhor, ou seja, ela reconheceu a divindade de Jesus, a onipotência de Jesus. Ela adorou a Jesus e ela clamou: Senhor, me socorre. Né? Ela chamou Jesus de filho de Davi. Isso também reafirma a realeza, a soberania de Jesus. Jesus ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo para poder libertar os cativos, libertar os algemados. E aquela mãe, ela pediu para a pessoa certa, da forma correta. A sua filha ela estava possuída por demônios. Né? Eles maltratam, eles atormentam, eles tentam destruir a pessoa. A mãe ela tinha sensibilidade à situação espiritual da filha e ela sabia que apenas Jesus ia poder intervir naquela situação. Por isso foi a ele e se prostrou diante dele. Jesus então atendeu ao pedido dela e desde aquele dia a filha dela ficou curada por completo. Né? A filha que precisava de libertação espiritual e que só poderia ser encontrada aos pés de Jesus. Ela clama por libertação e ela obtém. Eu realmente creio que o que está acontecendo hoje nas igrejas é que talvez as pessoas estão se deixando engendrar por falsas doutrinas, por doutrinas de demônios. E por que eu falo isso? Porque repara o que o texto fala. No momento em que a mãe ela reconhece o senhorio de Jesus e ela clama por Jesus, Jesus faz a cura. Né? Essa menina, ela com certeza se voltou para Deus, porque o texto fala que ela ficou curada para sempre. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento em que a pessoa aceita Cristo, no momento em que a criança aceita Cristo, que o adolescente aceita Cristo, ele vai passar a ser uma nova criatura. Ou seja, ele vai ter o coração dele modificado, o Espírito Santo vai passar a residir dentro dele. E aonde reside o Espírito Santo, obviamente, nenhum demônio vai poder entrar. Então, esses vídeos que a gente vê em TikTok, Instagram, né, essas, vamos dizer assim, essas aberrações que acontecem dentro das igrejas neopentecostais, elas causam um desvio, né, bíblico muito, muito herege. Né? A gente tem que ter certeza que uma vez aceitando Cristo, a gente passa a ser uma nova pessoa. E realmente, o que a gente pode fazer como cristão? A gente tem que orar, a gente tem que persistir em oração, andar no bom caminho, se arrepender dos pecados assim que eles acontecerem. E quem é que vai fazer isso? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos convencer de que aquelas atitudes que nós estamos tendo são atitudes erradas. Né? E o que Satanás faz? Ele vai acusar. Né? E ele nos acusando, ele vai criar tormenta, criar rebuliço dentro da nossa mente. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala: resiste a Satanás e ele vai sair, ele vai se apartar de você. É só isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para poder resistir e ele vai se apartar e usar o nome que é acima de qualquer outro nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, essas possessões, essas coisas das pessoas incorporarem demônios dentro da igreja, né, estando participando, né, do coletivo da igreja, isso é errado, isso é uma falácia, isso é uma mentira, né, isso é uma situação que vem tomando um vulto, né, cada dia maior e que não condiz com o que a Bíblia fala. Né? A Bíblia, como eu já disse, ela explica o que a gente tem que fazer: orar, persistir e se santificar. Então, se você está indo num local como esse, em que você vê manifestações de pessoas que já aceitaram a Cristo, né, que já se dizem crentes, você pode ter certeza que você está indo numa falsa igreja.